curiosidade. Era algo que Arthur sempre sentiu desde que se entendia por gente, e que agora o levava para o closet de seu pai. Como poderia resistir após ouvir sobre a coleção de revistas eróticas a qual seu pai guardava com tanta prontidão, tão picantes que nas palavras dele trariam problemas com a esposa? Procurando as prateleiras de cima, Arthur lembrava das palavras dos adultos quando mencionava as coisas que costuma ver ao seu redor, sussurrando em seu ouvido, mesmo quando se encontrava completamente sozinho. Isso é coisa de criança, vai passar. Qual amigo imaginário você inventou dessa vez? Deixa de inventar essas coisas, garoto. Você está fazendo isso de propósito. Às vezes, Arthur se pegava imaginando quando que ele começaria a ver as coisas de adultos e finalmente o levariam a sério. Sentindo as mãos em uma das revistas, Arthur viu com clareza a mulher seminua na capa da revista. Seu pai parecia não ser tão cuidadoso como acreditava, e a facilidade com que conseguiu deixava a recompensa ainda mais satisfatória. Arthur desceu com cuidado, mas quando os pés tocaram ao chão, o canto da sola tocou algo que com certeza não era para estar ali. Olhando para baixo, percebeu que o pé estava em uma caixa surrada em meio à poeira, escondida pela tamanha sujeira acumulada e o escuro onde estava. Ao tocar as mãos na caixa suja, Arthur escutou de novo um sussurro logo atrás dele, junto do choro de um bebê, que parecia acompanhar seja lá o que estava com ele naquele momento. Arthur se virou rapidamente para trás, mas claro, não havia nada, como poderia ter. Era apenas ele, e o mundo de imaginação, como costumava dizer os seus pais. Arthur saiu rapidamente com as coisas, o barulho do chuveiro parando foi o alerta que ele precisava para se apressar, deixar as coisas como estavam, trancar a porta e tentar evitar o seu pai que por sorte, não o encontrou de cara enquanto saía do banho. A revista havia ficado de lado enquanto Arthur abriu a caixa em cima de sua cama, evitando a poeira que havia acumulado ao redor, reconhecendo o videogame antigo que estava ali dentro, um Mega Drive. Arthur estava surpreso, mas decepcionado, já que do que servia um videogame antigo se não teria nada para jogar. Por sorte, procurou direito dentro da caixa, encontrando uma única fita, que era do jogo Sonic 2, que quase não conseguiu reconhecer por conta do estado que a fita se encontrava. Arthur apenas conseguia ver os espinhos do ouriço azul, mas havia mais coisas que pareciam estranhas. Sonic parecia estar usando uma máscara com os olhos negros e a boca aberta. Ao lado, havia apenas um borrão preto. Talvez outro personagem era para estar ali, mas não tinha exatamente certeza. Virando a fita de costas, Arthur percebeu o nome Camila atrás da fita, marcado com canetinha em um pedaço de papel velho colado, que por algum milagre ainda era legível, mesmo que aquele papel tenha visto dias melhores. Mesmo curioso, Arthur sentiu que algo não estava certo. Havia um peso em tudo aquilo que não conseguia identificar o que, então, deixou a caixa com o videogame e o cartucho para lá por aquela noite, embaixo de sua cama, onde faria um teste depois. No jantar da próxima noite, Arthur decidiu perguntar a seu pai sobre tudo o que descobriu. Ouviu que poderia contar com ele com qualquer coisa, desde que tinha problemas com a escola há um tempo atrás. Então, não via o porquê não perguntar, mesmo que se metesse em problemas depois, já que a curiosidade e aquele peso estranho em seu corpo não havia o deixado em paz durante todo o dia. Pai? Começou Arthur, sentindo um leve nó na garganta. Quem é Camila? Os olhos de Arthur observaram o rosto do seu pai se contorcer e quase se engasgar com o café, por pouco a xícara não escorregando da mão até o chão. Que isso, moleque? Não conheço nenhuma Camila. A voz sem confiança do pai de Arthur chamou a atenção de sua mãe, que não demorou a perguntar quem era a tal de Camila. Arthur não ficou para a discussão e subiu ao quarto, sabendo que quando seus pais discutiam, não havia ninguém que conseguisse os parar. Arthur conectou o videogame à velha TV de tubo que seu pai deixava em seu quarto, já que precisou abrir espaço para alguma coisa que ele não entendia. Só precisava se distrair um pouco da discussão que estava acontecendo embaixo.
Após ligar o videogame, Arthur verificou se estava tudo certo com a fita, que quase não percebeu a estranha mensagem à TV quando levantou os olhos para a tela. Me liberte. Arthur tinha certeza que isso não fazia parte do jogo, mas continuou de qualquer forma. Tudo parecia normal, tirando a mensagem esquisita no começo, apenas um jogo retrô dos anos 90. Mas, havia uma clara mudança onde devia ter sido o primeiro chefe em Emerald Zone. Não havia Robotnik, mas no lugar, havia um braço gigante com uma mão, a qual tentava esmagar Arthur a qualquer custo. Os ataques daquele chefe não faziam sentido algum, não havia padrões, parecia que precisava acertar por pura sorte e ter certeza que pegaria algum anel e continuar ali. Com alguns hits, parecia que tudo acabou, apenas para outro braço aparecer, com o mesmo padrão, constante movimento, um anel, e a sorte de talvez atingir aquilo. Com o segundo braço fora, Arthur congelou com o que viu a seguir. Escutava o mesmo choro daquele bebê, e à sua frente, apenas havia restado Sonic e a cabeça do que parecia ser um feto, e mesmo que não tivesse face, Arthur percebeu pelo choro que aquilo era diferente do que escutou por toda a sua vida. Era um choro de raiva. Fraco, mas Arthur percebeu que estava incomodado com alguma coisa. Arthur se assustou quando o choro virou um grito, que pelo susto, Arthur fez Sonic pular, atingindo a cabeça daquele feto a qual desapareceu da tela. Arthur apenas conseguia apertar o controle com suas duas mãos, parecia ser a única coisa que estava o ancorando naquele momento de confusão e choque. Você me libertou. Arthur se virou tão rápido que a cabeça poderia ter virado em 360 graus. Do nada estava ao meio de um vazio, apenas restando ele, sem casa, sem videogame, sem nada familiar. Tudo havia sumido. Arthur viu uma luz acender próximo a ele em meio ao vazio, uma silhueta familiar, a que antes era o que chamavam coisa de criança, se encontrava ali, o observando, mais claro do que nunca. Ele era tudo pra mim. A voz começou, suave, mas melancólica. Arthur percebeu uma figura masculina ser rodeada por várias outras de forma feminina, enquanto uma delas parecia isolada ao canto, observando as outras. Mas, como teria alguma chance? Todas o queriam. O semblante de um sorriso naquela coisa fez Arthur sentir calafrios, tão familiares que não deveriam mais o assustar, mas algo naquilo parecia diferente, mais sombrio, perigoso. A figura puxou algo familiar, sorrindo na direção dele, a fita do jogo que acabara de jogar. Isso, por alguns dias, foi um sonho. Ele começou a falar comigo graças a isso, e tivemos algo especial juntos. Só que... O sorriso da criatura desvaneceu tão rápido quanto havia surgido. Dando um passo para trás, Arthur apenas tinha percebido naquele momento que tinha algo de muito errado acontecendo, e não conseguia pensar no que fazer devido ao choque. Ele me ignorou depois daquele dia, e só ali percebi o quão estúpida eu fui. Era um padrão, com quantas mais ele havia feito isso? A criatura perguntou, olhando para baixo, apontando ao chão. E daquela noite tão feliz, veio ele. Arthur olhou para baixo, a criatura estava apontando para os seus pés, e pulou ao ver o feto que agora chorava mais alto, tão próximo dos pés, se debatendo, o fazendo colocar as mãos na boca de horror, não fazia ideia se segurava os lábios, ou tampava os ouvidos pela tamanha cena que estava vendo. Arthur queria bloquear tudo aquilo, acordar desse pesadelo que estava acontecendo bem na sua frente. Ele não queria criança, me ameaçou para que eu me livrasse dele, ameaçou minha reputação, e mesmo contra minha vontade, eu cedi. Isso acabou me custando a vida, então, me agarrei à última coisa que eu sabia que ainda poderia chegar até ele, e essa coisa era essa fita estúpida. A criança repentinamente parou de chorar, mas o terror não havia acabado para Arthur, já que a cabeça daquele feto começou a sangrar, encharcando seus pés, o fazendo recuar forçadamente, as lágrimas já acumulando em seus olhos. Ele tentou competir com você, sabia? No jogo. Os olhos de Arthur não conseguiam conter as lágrimas que agora escorriam de seu rosto, vendo aquela coisa se aproximar dele, sorrindo.
Mas no fundo ele sabia que nunca poderia competir com você, já que você é o filho que eu sempre quis. Eu sempre estive ali, esperando por você, desde que era garoto. Você foi o filho que eu nunca tive. Arthur viu o feto desaparecer em derrota. Rapidamente voltou seu olhar para aquela figura, a qual agora estava em sua frente, tocando seu rosto, enquanto seus lábios tremiam de medo. A realização que tudo aquilo que via era verdade parecia demais para Arthur. As sombras, os choros, a sensação que sempre alguém mais estava ali, era tudo verdade. Arthur sentiu o abraço frio daquela coisa ao redor de seu corpo, sua mente perdida na onda de emoções. Ele só queria voltar para casa, para trás, queria ter dado mais atenção à droga da revista, se soubesse onde isso tudo iria levar. E agora, você está em casa, e vou ter certeza de que vai ficar. Arthur rapidamente sentiu a dor ao redor de seu corpo, gritando de dor. O abraço, antes frio e sem vida, agora o esmagou. Já não sentia mais as pernas, parecia ter perdido tudo da cintura para baixo pela tamanha força, seu corpo sendo puxado para trás. Arthur gritou por seu pai enquanto era puxado para trás, suas unhas tentando se segurar no chão escorregadio, enquanto aos poucos, escutava a discussão de seus pais ficando cada vez mais alta, enquanto era puxado. Estava sentindo que seu corpo estava indo embora. Tá tudo bem, disse a voz, o levando para dentro. Seu pai sempre teve problemas em escutar o que não era de sua atenção. As lágrimas caíam sem parar pelo rosto de Arthur, chamava pelo seu pai, até sua mãe, mas sem sucesso algum. Porque nunca prestavam atenção quando estavam brigando. Justo agora que precisava tanto deles. E é por isso que eu agradeço a ele, por sua ignorância, porque esse é um motivo que estaremos juntos. Para sempre. Arthur viu pela última vez sua liberdade se esvanecer enquanto escutou pela última vez as vozes de seus pais discutindo. Já não conseguia sentir as lágrimas cair em seu rosto. Tudo isso porque sua curiosidade havia falado mais alto do que poderia conter. O pai de Arthur subiu as escadas, os passos pesados, batendo rapidamente a porta, não pensando duas vezes em abrir. Arthur, eu não sei onde você ouviu isso, mas precisamos conversar. Os olhos do pai de Arthur pararam ao chão, a trilha de sangue parando em frente ao videogame, seus lábios se separando em descrença, e depois choque enquanto desceu as escadas às pressas, gritando à esposa para chamar a polícia. Claro que ela ignorou seus pedidos para não subir ao quarto, e seu grito de horror ecoou pelo quarto de Arthur após ver a trilha de sangue. Ignorado ao canto, a fita de Mega Drive estava ali, com aquele Sonic esquisito, agora com uma máscara sorridente, enquanto ao seu lado, Tails agora estava lá, olhando nos olhos qualquer um que se aproximasse, com um punho fechado, como se batesse em uma parede, usando uma máscara qual parecia uma mistura de puro horror e desespero. A curiosidade era algo que Arthur sempre sentiu desde que se entendia por gente. Mas, ser gente, não era mais o seu direito. Nunca mais seria.